A esposa do meu chefe me expulsou do jantar corporativo na frente de todos os executivos. A mesa é só para executivos importantes, ela disse, com aquele sorriso venenoso que eu conhecia tão bem. Então, me entregou uma marmita fria e completou: coma isso no estacionamento. Eu senti meu rosto queimar, minhas mãos tremeram e por um segundo pensei em simplesmente sair correndo dali. Mas então, o presidente do conselho se aproximou, me entregou um envelope e disse bem baixinho, só para eu ouvir: é hora de mostrar a eles quem você realmente é. Naquele momento, eu não tinha ideia de que aquela noite mudaria tudo. Absolutamente tudo. Deixa eu voltar um pouco. Meu nome é Amanda. Tenho 32 anos e trabalhei durante 6 anos como secretária executiva do diretor financeiro da Horizon Technologies, uma empresa de tecnologia com mais de 2.000 funcionários. 6 anos da minha vida dedicados a fazer aquele homem parecer organizado, competente e bem-sucedido. Eu chegava às 7 da manhã, saía às 8 da noite, trabalhava fins de semana quando necessário. Conhecia cada detalhe da operação financeira da empresa. Cada relatório, cada contrato, cada negociação importante. Eu não era só uma secretária. Eu era a pessoa que mantinha aquele departamento funcionando. Mas para a esposa do meu chefe, a Verônica, eu era outra coisa. Eu era uma ameaça. Desde o primeiro dia em que ela me viu no escritório, há cerca de 4 anos, quando voltou de uma viagem internacional e passou na empresa para surpreender o marido, ela decidiu que eu era o problema. Não importava que eu fosse absolutamente profissional. Não importava que o meu chefe, o Ricardo, nunca tivesse dado um único sinal de interesse pessoal por mim. Não importava que eu fosse só uma funcionária fazendo seu trabalho. Para ela, qualquer mulher jovem perto do marido dela era automaticamente uma inimiga. A primeira vez que ela me humilhou foi sutil. Foi num almoço de confraternização da empresa, logo depois que nos conhecemos. Ela se aproximou de mim na fila do buffet e disse, alto o suficiente para as pessoas ao redor ouvirem: nossa, que vestido bonito! Deve ter custado uma fortuna. Espero que você não esteja se endividando para impressionar ninguém aqui. Eu fiquei vermelha, murmurei um obrigada e me afastei. As pessoas riram, acharam que era brincadeira, mas eu vi o brilho nos olhos dela. Ela tinha gostado de me fazer sentir pequena. Depois disso, foi uma escalada lenta e cruel. Ela começou a aparecer no escritório com mais frequência, sempre com alguma desculpa. Vim trazer almoço para o Ricardo. Esqueci de passar uma informação importante. Estava passando por aqui e resolvi dar um oi. Mas o verdadeiro motivo era sempre me observar, me vigiar, procurar qualquer coisa que pudesse usar contra mim. Ela olhava para mim como se eu fosse uma intrusa, uma ladra tentando roubar algo que pertencia a ela. As humilhações foram ficando mais diretas. Ela começou a fazer comentários sobre minha roupa na frente de outros funcionários. Esse tipo de blusa não é muito reveladora para um ambiente corporativo. Uma vez, ela literalmente me empurrou de lado quando eu estava conversando com o Ricardo sobre um relatório urgente. Com licença, preciso falar com meu marido sobre algo importante. Coisas de família, sabe? Você não entenderia. Outra vez, ela entrou na sala dele durante uma reunião que eu estava conduzindo com ele e outros diretores e disse: Ricardo, amor, você realmente precisa dessa menina aqui? Tenho certeza que os diretores conseguem se virar sozinhos. Eu tive que sair da sala, humilhada, enquanto todos ficavam em silêncio constrangedor. O pior é que o Ricardo nunca me defendeu. Nunca. Ele simplesmente ficava calado, evitava meu olhar, mudava de assunto. Eu entendia a posição difícil dele, claro. Era a esposa dele, o casamento dele. Mas dói quando você se dedica tanto ao trabalho de alguém e essa pessoa não tem coragem nem de dizer: ela é uma profissional excelente, por favor respeite-a. Eu me sentia invisível. Pior que invisível. Eu me sentia tolerada apenas porque era útil. Houve um episódio particularmente cruel, cerca de 8 meses antes do jantar corporativo. Era aniversário do Ricardo e a equipe tinha organizado uma pequena comemoração no escritório no final do expediente. A Verônica apareceu de surpresa com um bolo enorme e champanhe caro. Ela estava radiante, sorrindo para todos, fazendo questão de cumprimentar cada pessoa. Quando chegou perto de mim, estendeu a mão. E quando eu fui apertar, ela simplesmente soltou a taça de champanhe que estava segurando. A taça caiu direto no meu colo, espalhando o líquido pelo meu vestido claro. Ai, meu Deus, que desastrada eu sou! Ela disse, levando a mão à boca com uma expressão de falso horror. Mas eu vi. Eu vi o meio sorriso que ela tentou esconder. Foi de propósito.
Eu passei o resto da festa no banheiro, tentando limpar o vestido, tentando não chorar. Quando voltei, todos estavam rindo de alguma piada que ela tinha contado. Ninguém perguntou se eu estava bem. Ninguém ofereceu ajuda. Foi como se eu fosse parte da decoração. Uma peça que poderia ser sujada, quebrada, descartada, e ninguém realmente se importaria. Mas eu aguentei. Eu sempre aguentei. Porque eu precisava daquele emprego. Porque eu era boa no que fazia. Porque eu tinha orgulho do meu trabalho. E porque, no fundo, uma parte de mim acreditava que, eventualmente, a verdade apareceria. Que, eventualmente, as pessoas veriam quem eu realmente era. Ingênua, eu sei. Mas a gente precisa acreditar em alguma coisa, né? Aí chegou a noite do jantar corporativo. Era o evento anual mais importante da empresa. Uma gala de gala para celebrar os resultados do ano e anunciar promoções e novos projetos. Todo mundo importante estaria lá. O CEO, o presidente do conselho, diretores, vice-presidentes, investidores. Era black tie, em um hotel 5 estrelas no centro da cidade. Eu tinha sido convidada porque era secretária executiva de um dos diretores principais. Tecnicamente, meu nome estava na lista. Tecnicamente, eu tinha todo o direito de estar lá. Eu me arrumei com muito cuidado naquela noite. Comprei um vestido preto elegante, nada extravagante, mas bonito e apropriado. Fiz unha, cabelo, maquiagem. Eu queria me sentir bonita, profissional, confiante, porque durante 6 anos eu tinha trabalhado duro e aquela era a minha noite também. Eu merecia estar ali. Quando cheguei ao salão do hotel, estava lindo. Lustres de cristal, mesas decoradas com arranjos de flores caríssimas, um quarteto de cordas tocando ao vivo. Os garçons circulavam com bandejas de canapés e taças de champanhe. Eu me senti como se tivesse entrado em um filme. Por um momento, só por um momento, eu me permiti sentir que eu pertencia àquele lugar. Eu procurei minha mesa. Cada mesa tinha um número e uma lista de nomes. A minha era a mesa 8, junto com o Ricardo, outros 2 diretores e suas respectivas esposas ou acompanhantes. Quando cheguei lá, a Verônica já estava sentada ao lado do marido. Ela me viu se aproximando e seu rosto mudou completamente. O sorriso falso desapareceu. Ela se levantou da cadeira tão rápido que quase a derrubou. "O que você está fazendo aqui?" ela disse, em um tom que era metade choque, metade asco. Algumas pessoas nas mesas próximas olharam na nossa direção. Eu senti meu estômago afundar, mas tentei manter a calma. "Eu trabalho na empresa, Verônica. Fui convidada. Meu nome está na lista", respondi, tentando soar firme. Ela deu uma risada curta e desagradável. "Lista? Você acha que porque seu nome está em alguma lista você pode sentar aqui? Esta mesa é para executivos importantes. Você é só uma secretária." As palavras caíram como um balde de água fria. Eu senti minha respiração ficar presa na garganta. O Ricardo estava olhando para o prato, evitando meus olhos. Os outros na mesa ficaram em silêncio constrangedor. Ninguém disse nada. Ninguém me defendeu. Eu fiquei ali parada, segurando minha pequena bolsa de festa, sentindo todas aquelas pessoas me olhando, julgando, esperando para ver o que eu faria. "Verônica, por favor", eu comecei, mas ela me cortou. "Não. Você não vai sentar aqui e estragar minha noite. Aqui." Ela se abaixou, pegou uma sacola que estava debaixo da mesa e tirou uma marmita de plástico, daquelas baratas de supermercado. "Peguei isso para você. Coma isso no estacionamento. Ou em qualquer outro lugar. Só não aqui." Eu olhei para aquela marmita na mão dela e senti algo quebrar dentro de mim. Não foi só raiva. Não foi só humilhação. Foi uma tristeza profunda, devastadora, de perceber que por mais que eu trabalhasse duro, por mais que eu fosse competente e dedicada, para algumas pessoas eu nunca seria nada além de descartável. Minhas mãos estavam tremendo, meus olhos começaram a arder. Eu não queria chorar ali, na frente de todo mundo, mas as lágrimas estavam vindo e eu não conseguia segurar. Foi quando eu senti uma mão no meu ombro. Me virei e dei de cara com o doutor. Henrique Almeida, presidente do conselho de administração da empresa. Um homem de uns 65 anos, cabelos grisalhos, postura elegante, conhecido por ser justo, mas extremamente exigente. Ele estava me olhando com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente, mas havia algo parecido com compaixão, respeito. "Amanda", ele disse meu nome com uma firmeza gentil. "Preciso falar com você, agora." Ele olhou para a Verônica com um olhar gélido que fez ela dar um passo para trás. "Com licença", ele disse, mas não era um pedido.
Ele me guiou para longe daquela mesa, para longe daqueles olhares, para um canto mais reservado do salão. Meu coração estava batendo tão forte que eu achava que ia desmaiar. Ele tirou um envelope do bolso interno do paletó e colocou nas minhas mãos. Amanda, eu sei pelo que você tem passado. Eu sei de tudo. E chegou a hora de mostrar a eles quem você realmente é. Eu olhei para o envelope, depois para ele, completamente perdida. Eu não entendo, eu murmurei. Ele deu um meio sorriso, quase paternal. Você vai entender. Confie em mim. Agora volte lá, sente-se na sua cadeira e quando for a hora certa, abra esse envelope. Tudo vai fazer sentido. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, ele deu um tapinha no meu ombro e se afastou, voltando para sua mesa. Eu fiquei ali, segurando aquele envelope misterioso, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Minha mente estava girando. O que ele quis dizer com mostrar a eles quem você realmente é? O que tinha nesse envelope? E por que o presidente do conselho, de todas as pessoas, estava me dando isso? Eu respirei fundo 3 vezes, sequei as lágrimas que tinham começado a cair, endireitei os ombros, e então eu fiz algo que eu nunca tinha feito antes. Eu decidi não me esconder. Eu voltei para aquela mesa 8, passei direto pela Verônica, que estava me olhando com uma expressão de choque e raiva, e sentei na minha cadeira. Eu fui convidada. Meu nome está na lista, e eu vou ficar. Eu disse, olhando diretamente nos olhos dela. Minha voz estava tremendo, mas eu falei mesmo assim. O jantar começou em um silêncio tenso. A Verônica estava furiosa. Eu podia sentir a raiva dela emanando do outro lado da mesa. O Ricardo parecia querer se encolher e desaparecer. Mas eu estava ali, e pela primeira vez em 6 anos, eu não estava escondendo. Eu tinha aquele envelope na minha bolsa e uma sensação estranha de que, de alguma forma, tudo estava prestes a mudar. Se você já passou por uma situação em que foi humilhado no trabalho, em que alguém tentou te fazer sentir pequeno, inferior, descartável, deixa aquele like e se inscreve no canal, porque essa história está só começando. E o que aconteceu depois daquele jantar foi tão surpreendente, tão inesperado, que até hoje eu tenho dificuldade de acreditar. Me conta nos comentários, você já teve que enfrentar alguém que te humilhava constantemente? Como você lidou com isso? Continua aqui comigo, porque a reviravolta dessa história vai te deixar de queixo caído. O jantar seguiu em um clima estranho. As pessoas conversavam, riam, brindam, mas na mesa 8 havia uma tensão palpável no ar. Eu tentava comer, mas cada garfada parecia travada na minha garganta. A Verônica me lançava olhares venenosos a cada 5 minutos. O Ricardo fingia estar profundamente interessado nas conversas dos outros diretores. E eu estava ali, sentada, fingindo normalidade, enquanto aquele envelope queimava dentro da minha bolsa como se fosse feito de fogo. O que tinha ali dentro? Por que o presidente do conselho tinha me dado aquilo? E o mais importante, quando era a hora certa que ele tinha mencionado? Eu estava tão perdida em pensamentos que quase não percebi quando a Verônica se levantou e foi ao banheiro. Foi só quando uma das outras esposas na mesa comentou: "Ela parece nervosa hoje, né?" Que eu voltei à realidade. Aproveitei o momento em que ela não estava para ir ao banheiro também. Eu precisava de 1 minuto para respirar, para pensar, para tentar entender o que estava acontecendo. Quando entrei no banheiro luxuoso do hotel, com seus espelhos enormes e pias de mármore, eu me olhei no reflexo. Meus olhos estavam vermelhos, minha maquiagem meio borrada. Eu parecia cansada, exausta na verdade, não só fisicamente, mas emocionalmente, como se 6 anos de humilhações tivessem se acumulado e finalmente estivessem mostrando no meu rosto. Eu lavei o rosto com cuidado, retoquei a maquiagem. Enquanto secava as mãos, ouvi vozes vindo de um dos cubículos, vozes femininas, e uma delas era da Verônica. Eu ia sair, mas então ouvi meu nome. Amanda é patética. Você viu a cara dela quando eu dei aquela marmita? Achei que ela ia chorar ali mesmo. Era a voz dela, cheia de satisfação cruel. Outra mulher riu. Você é terrível, Verô, mas admito que foi engraçado. Ela realmente acha que tem algum valor naquela empresa? Eu fiquei paralisada. Meu primeiro instinto foi sair dali correndo, mas algo me fez ficar. Algo me fez escutar. Ela é uma secretária, pelo amor de Deus, continuou a Verônica. Mas fica lá, se achando importante, organizando reuniões, falando com clientes como se fosse alguém. O Ricardo é fraco demais para colocar ela no lugar dela, mas eu não sou. E depois de hoje, tenho certeza que ela vai pedir demissão. Ninguém aguenta tanta humilhação. Elas riram de novo. Eu senti uma onda de raiva subir pelo meu peito, quente e poderosa. Mas junto com a raiva, havia algo mais, uma clareza estranha,
uma voz na minha cabeça dizendo: deixa elas rirem, deixa elas acharem que ganharam, porque quem ri por último, ri melhor. Eu saí do banheiro antes delas, voltei para a mesa e dessa vez eu não estava tremendo. Eu estava estranhamente calma, porque eu tinha percebido algo fundamental. A Verônica me subestimava completamente. Ela me via como alguém fraco, quebrável, descartável. E talvez, só talvez, essa fosse a maior fraqueza dela. Quando voltei para o salão, notei algo que não tinha percebido antes. O Dr. Henrique Almeida estava me observando de longe, da mesa principal onde sentavam os executivos mais seniores. Quando nossos olhos se encontraram, ele fez um gesto sutil com a cabeça, como se dissesse: continue firme. Aquilo me deu uma força que eu não sabia que tinha. O jantar continuou. Foram servidos pratos elaborados, vinhos caros, sobremesas extravagantes. Eu comi mecanicamente, participando das conversas quando necessário, mas sempre observando, sempre prestando atenção. E foi então que eu comecei a notar coisas estranhas. A Verônica estava no celular com frequência, digitando mensagens freneticamente, com uma expressão cada vez mais tensa. Ela saiu da mesa 2 vezes para atender ligações, voltando cada vez mais pálida e nervosa. O Ricardo também estava estranho, mais do que apenas o constrangimento habitual. Ele parecia preocupado, distraído, como se estivesse esperando algo ruim acontecer. Entre o prato principal e a sobremesa, teve um intervalo onde as pessoas circulavam, conversavam, networking típico de eventos corporativos. Eu fiquei na minha mesa, mexendo no celular, tentando parecer ocupada. Foi quando uma pessoa se aproximou. Era o Bruno, gerente de recursos humanos, alguém que eu conhecia apenas de vista. Amanda, ele disse baixinho, se inclinando perto de mim. O Dr. Henrique pediu para eu te passar um recado. Ele disse para você ficar atenta aos anúncios da noite e para você não abrir o envelope até ele dar um sinal. Você vai saber quando chegar a hora. Antes que eu pudesse responder ou perguntar qualquer coisa, ele já tinha se afastado, sumindo na multidão. Meu coração disparou. Que anúncios? Que sinal? O que diabos estava acontecendo? Eu decidi fazer o que tinha feito durante a última semana, desde que começara a suspeitar que algo maior estava acontecendo: observar e documentar. Porque, veja bem, nos últimos meses eu tinha começado a perceber coisas estranhas na empresa. Pequenas inconsistências nos relatórios financeiros que passavam pela minha mesa. Reuniões misteriosas do Ricardo, das quais eu era deliberadamente excluída. Comentários vagos sobre novos investidores e reestruturação societária. No começo, eu não tinha dado muita importância. Não era meu papel questionar decisões executivas, mas depois de uma humilhação particularmente cruel da Verônica, cerca de 3 meses antes, onde ela tinha rasgado um relatório importante que eu tinha preparado e jogado na minha cara dizendo trabalho de 5ª categoria, eu tinha decidido fazer algo diferente. Eu tinha decidido prestar atenção de verdade. Não por vingança, mas por autopreservação. Porque eu sabia que em algum momento eles tentariam me demitir, e eu queria estar preparada. Então eu comecei a guardar cópias de tudo. E-mails estranhos, relatórios com números que não batiam, documentos que o Ricardo me pedia para preparar, mas depois mandava eu destruir. Eu guardava tudo em uma pasta digital criptografada na nuvem. Eu não sabia exatamente o que estava procurando, mas eu sabia que havia algo errado. Algo que o Ricardo e possivelmente outros executivos estavam tentando esconder. E cerca de 2 semanas antes do jantar corporativo, eu tinha descoberto algo grande, muito grande. Eu tinha descoberto que o Ricardo estava desviando fundos da empresa através de uma subsidiária fantasma. Não eram valores astronômicos que chamariam a atenção imediata das auditorias, mas ao longo de 2 anos somavam quase 3 milhões de reais. E a Verônica não apenas sabia disso, ela estava diretamente envolvida. A tal subsidiária estava registrada em nome dela. Quando eu descobri isso, fiquei paralisada de medo, porque se eles descobrissem que eu sabia, eu poderia estar em perigo. Não apenas de ser demitida, mas de algo pior. Então eu fiz cópias de todas as evidências, guardei em 3 lugares diferentes: nuvem, pendrive, e-mail para mim mesma, e decidi ficar quieta, apenas observar, esperar. Não sabia bem pelo quê, mas alguma coisa me dizia para esperar. E então, 5 dias antes do jantar, aconteceu algo inesperado. Eu recebi um e-mail de um endereço que eu não reconhecia. O assunto era: precisamos conversar, Dr. Henrique Almeida. No corpo do e-mail, havia apenas um pedido para que eu marcasse uma reunião confidencial com ele, fora da empresa, em uma cafeteria discreta no centro. Eu fiquei apavorada.
Como ele sabia de alguma coisa? Eu tinha sido tão cuidadosa, mas ao mesmo tempo, se o presidente do conselho estava me procurando diretamente, significava que ele também sabia que algo estava errado. E talvez, só talvez, eu não estivesse sozinha nisso. Eu fui ao encontro. E foi naquela cafeteria, sentada de frente para o Dr. Henrique, que tudo começou a fazer sentido. Ele me explicou que a empresa estava sob investigação interna há 6 meses, que eles suspeitavam de irregularidades no departamento financeiro, que ele tinha observado meu trabalho ao longo dos anos e confiava na minha integridade e que ele precisava da minha ajuda. Amanda, eu sei que você tem acesso a informações que mais ninguém tem. Ele disse, olhando diretamente nos meus olhos. Eu sei que você é extremamente competente e observadora. E eu preciso saber. Você percebeu algo estranho? Algo que não parece certo? Eu poderia ter negado. Poderia ter fingido que não sabia de nada. Poderia ter me protegido e ido embora. Mas algo naquele momento me fez confiar nele. Talvez fosse o cansaço de carregar aquele peso sozinha. Talvez fosse a raiva acumulada de 6 anos de humilhações. Ou talvez fosse simplesmente a certeza de que era a hora de fazer a coisa certa. Eu contei tudo. Mostrei as evidências que tinha coletado. Expliquei os desvios de fundos, a subsidiária fantasma, o envolvimento da Verônica, o doutor. Henrique ouviu tudo em silêncio, suas expressões mudando de surpresa para raiva contida e finalmente para uma determinação fria e calculada. Amanda, ele disse quando terminei, você acabou de salvar esta empresa de um escândalo que poderia ter nos destruído. E mais importante, você acabou de provar que é uma das pessoas mais valiosas que temos aqui. Agora eu preciso que você confie em mim. No jantar corporativo de fim de ano, vai acontecer algo importante, algo que vai mudar tudo. E eu vou precisar que você esteja lá, forte, confiante. Você consegue fazer isso? Eu assenti, ainda processando tudo o que estava acontecendo. E a Verônica? Perguntei. E o Ricardo? O Dr. Henrique deu um sorriso que não chegou aos olhos. Justiça tem dessas coisas, Amanda. Às vezes ela demora, mas quando chega, chega com força total. Agora, sentada naquele jantar, observando a Verônica cada vez mais nervosa, o Ricardo cada vez mais pálido, eu finalmente entendia. O envelope na minha bolsa, os anúncios que ainda estavam por vir, o sinal que eu deveria esperar, tudo isso fazia parte de um plano maior. E pela primeira vez em 6 anos, eu não era a vítima. Eu era parte da solução. Quando todos voltaram para suas mesas após o intervalo, o clima no salão mudou. Havia uma expectativa no ar, aquela energia que vem antes de anúncios importantes. O CEO da empresa, Dr. Roberto Machado, subiu ao palco com um microfone na mão e um sorriso solene no rosto. Boa noite a todos. Espero que estejam aproveitando esta noite maravilhosa. Palmas educadas ecoaram pelo salão. Eu segurei firme na minha bolsa, sentindo o envelope lá dentro. A Verônica estava tensa ao meu lado, com o corpo todo rígido. O Ricardo mexia nervosamente no copo de vinho vazio. Como todos sabem, continuou o CEO, este jantar é uma tradição da nossa empresa para celebrar nossas conquistas e, claro, para reconhecer as pessoas que tornaram tudo isso possível. Este ano foi particularmente desafiador, mas também particularmente revelador. Ele fez uma pausa significativa, revelador no sentido de que descobrimos quem realmente podemos confiar. Eu vi o Ricardo engolir seco. A Verônica olhou rapidamente para o marido, depois de volta para o palco. Antes dos anúncios de promoções e novos projetos, o Dr. Henrique Almeida, presidente do nosso conselho de administração, gostaria de fazer um comunicado importante. O Dr. Henrique subiu ao palco sob aplausos respeitosos. Ele ajustou o microfone, olhou para o salão lotado e então seus olhos encontraram os meus. Ele assentiu, quase imperceptivelmente. Esse era o sinal. Com mãos trêmulas, eu abri minha bolsa e tirei o envelope. Boa noite a todos, começou o Dr. Henrique. Hoje eu vou falar sobre integridade, sobre lealdade e sobre consequências. O silêncio no salão era absoluto. Nos últimos 6 meses, nossa empresa passou por uma investigação interna rigorosa. Descobrimos irregularidades financeiras graves que poderiam ter causado danos irreparáveis à nossa reputação e à confiança dos nossos investidores. Um murmúrio de choque percorreu o salão. Eu vi o Ricardo ficar branco como papel. A Verônica estava literalmente tremendo. Graças ao trabalho dedicado da nossa equipe de auditoria interna e à coragem de um funcionário que teve a integridade de reportar o que viu, conseguimos identificar os responsáveis e tomar as medidas necessárias. Ele fez outra pausa. Ricardo Mendes, diretor financeiro, você pode se levantar, por favor?
O mundo pareceu desacelerar. O Ricardo se levantou lentamente, como se seus joelhos fossem ceder a qualquer momento. Todas as cabeças se viraram para a nossa mesa. Senhor Mendes, em virtude das evidências de desvio de fundos, apropriação indevida de recursos da empresa e fraude contábil, você está sendo formalmente demitido por justa causa, efetivo imediatamente. Os processos legais serão iniciados amanhã de manhã. Por favor, deixe o evento agora. O choque no salão era palpável. Pessoas estavam boquiabertas. O Ricardo estava paralisado, até que 2 seguranças apareceram e, gentilmente, mas firmemente, o escoltaram para fora. A Verônica estava de pé gritando: "Isso é um absurdo! Meu marido nunca faria isso! Vocês não têm provas!" O Dr. Henrique a olhou com uma frieza que fez até eu arrepiar. "Senhora Mendes, nós temos todas as provas necessárias, inclusive as que mostram seu envolvimento direto através da subsidiária registrada em seu nome. Você também será processada civil e criminalmente. Sugiro que procure um advogado." A Verônica ficou ali, de boca aberta, completamente destruída. Ela olhou ao redor, procurando apoio, compreensão, qualquer coisa, mas encontrou apenas olhares de choque e, em alguns casos, de satisfação mal disfarçada. Ela então olhou para mim, e naquele momento, ela entendeu. Ela entendeu quem tinha fornecido as provas. "Foi você", ela sussurrou, com tanto ódio que eu quase recuei. "Sua vadia, foi você." Ela avançou na minha direção, mas o Dr. Henrique já tinha previsto isso. Outro segurança apareceu e a impediu. "Senhora Mendes, se retire agora, ou chamaremos a polícia." Enquanto ela era escoltada para fora, gritando e xingando, o Dr. Henrique continuou, como se aquela cena dramática fosse apenas um pequeno inconveniente. "Agora gostaria de reconhecer publicamente a pessoa que tornou tudo isso possível. Amanda Silva, pode vir ao palco, por favor." Eu senti meu coração parar. Todas as pessoas no salão olharam para mim. Algumas com curiosidade, outras com admiração, e algumas poucas com o que parecia ser respeito genuíno. Com pernas tremendo, eu me levantei e caminhei até o palco. Cada passo parecia surreal. Quando cheguei lá, o Dr. Henrique colocou a mão no meu ombro. Amanda trabalhou durante 6 anos como secretária executiva do Departamento Financeiro. Durante esse tempo, ela demonstrou não apenas competência excepcional, mas também uma integridade inabalável. Quando ela percebeu irregularidades, ela não ignorou, ela não se calou por medo. Ela documentou tudo meticulosamente e reportou através dos canais apropriados. Graças a ela, conseguimos evitar um escândalo que poderia ter destruído esta empresa. Ele se virou para mim. "Amanda, você abriu o envelope que te dei?" Eu assenti, minhas mãos ainda segurando o papel que eu tinha lido poucos minutos antes. "Pode ler em voz alta para todos, por favor?" Com a voz tremendo, eu li. "Querida Amanda, por meio deste comunicado oficial, gostaríamos de informar sua promoção imediata para o cargo de gerente de compliance e auditoria interna, com aumento salarial de 180%, benefícios executivos completos e um bônus de reconhecimento no valor de R$100.000. Além disso, você receberá opções de ações da empresa como gratidão por sua lealdade e integridade. Bem-vinda à equipe executiva." O salão explodiu em aplausos. Eu estava chorando, mas dessa vez não eram lágrimas de humilhação ou dor. Eram lágrimas de alívio, de justiça, de validação. 6 anos de humilhações, de sentir que eu não valia nada, de ser tratada como descartável. E agora isso. O Dr. Henrique me abraçou. "Você merece isso e muito mais", ele sussurrou no meu ouvido. "Nunca deixe ninguém te fazer sentir pequena novamente." Os dias seguintes ao jantar foram absolutamente surreais. A história se espalhou pela empresa como fogo. A secretária que derrubou o diretor financeiro. A whistleblower que salvou a empresa. Alguns me viam como heroína. Outros com desconfiança, se perguntando o que mais eu poderia estar observando. Mas uma coisa era certa: ninguém mais me olhava como apenas uma secretária. Minha primeira semana no novo cargo foi intensa. Eu tinha um escritório próprio agora, não uma mesa de recepção, mas um escritório de verdade, com janela, porta de vidro, meu nome gravado em uma placa dourada. Amanda Silva, gerente de compliance e auditoria interna. Toda vez que eu lia aquilo, uma parte de mim ainda não conseguia acreditar. O Dr. Henrique me chamou para uma reunião particular 3 dias depois do jantar. "Amanda, preciso que você entenda a magnitude do que você fez", ele disse sentado do outro lado da mesa de reunião.
O Ricardo desviou quase 3 milhões de reais ao longo de 2 anos. Se isso tivesse continuado, se tivesse sido descoberto por auditores externos, ou pior, pela mídia, nossa empresa poderia ter falido. Investidores teriam fugido. Processos viriam de todos os lados. Você não apenas nos salvou disso, você nos deu a chance de corrigir o erro antes que se tornasse público. E o Ricardo e a Verônica? Perguntei. O que vai acontecer com eles? A expressão do Dr. Henrique endureceu. Ricardo já foi indiciado por apropriação indébita e fraude. Verônica também, por cumplicidade e lavagem de dinheiro. Ambos terão que devolver todo o dinheiro desviado, mais multas e compensações, e quase certamente vão para a prisão. Eu senti uma mistura estranha de satisfação e tristeza. Satisfação porque finalmente havia justiça. Tristeza porque, no fundo, aquelas eram vidas humanas sendo destruídas, mas eram vidas destruídas por escolhas que eles mesmos fizeram. Tem outra coisa que você precisa saber, continuou o Dr. Henrique. A Verônica tentou te processar por difamação e invasão de privacidade. Obviamente, não vai dar em nada porque você apenas reportou fatos comprovados, mas ela está desesperada. Ela perdeu tudo. A casa deles foi hipotecada para pagar os advogados. O carro de luxo dela foi apreendido. As amigas que ela tinha no circuito social da cidade a abandonaram completamente assim que o escândalo veio à tona. Eu fiquei em silêncio por um momento, processando. Parte de mim, a parte que tinha sido humilhada tantas vezes, sentia uma satisfação sombria com isso. Mas outra parte de mim, a parte que ainda acreditava em humanidade básica, sentia pena. Ela merece a consequência legal, eu disse finalmente. Mas eu não tiro satisfação do sofrimento dela. O Dr. Henrique me olhou com aprovação. Isso mostra seu caráter, Amanda. Muitas pessoas no seu lugar estariam comemorando a queda dela. Você está focada em seguir em frente, não em vingança. É por isso que você vai longe nesta empresa. E ele estava certo. Nas semanas seguintes, eu me joguei no trabalho com uma energia que eu não sabia que tinha. Implementei novos protocolos de auditoria, criei sistemas de checks and balances para prevenir futuras fraudes. Treinei equipes sobre ética corporativa. Pela primeira vez na minha vida profissional, eu não estava apenas executando ordens. Eu estava criando, liderando, fazendo diferença real. Mas nem tudo era perfeito. Alguns dos antigos colegas me olhavam com ressentimento. Subiu rápido demais, eu ouvia nos sussurros. Deve ter feito algo além de apenas reportar. Havia sempre aquela implicação velada, aquela sugestão de que uma mulher jovem só poderia ter conseguido uma promoção assim através de meios questionáveis. Um dia, cerca de um mês depois do jantar, eu estava na cafeteria da empresa, quando ouvi 2 mulheres conversando na mesa ao lado. Elas não sabiam que eu estava ali, escondida atrás de um pilar de concreto. A Amanda só conseguiu esse cargo porque entregou o chefe dela, disse uma delas. Aposto que ela estava de olho nessa promoção há tempos e usou isso como desculpa. A outra concordou. Pois é, meio oportunista da parte dela, né? O Ricardo pode ter feito besteira, mas ela jogou ele para os leões para se dar bem. Eu sentia a raiva subir, quente e familiar. Aquele mesmo sentimento de injustiça que eu tinha sentido tantas vezes antes. Mas dessa vez, algo era diferente. Eu não era mais a secretária sem voz, sem poder, sem escolha. Eu era a gerente de compliance. Eu tinha autoridade. Eu tinha voz. Eu me levantei, peguei meu café e caminhei até a mesa delas. As 2 pararam de falar imediatamente quando me viram, rostos ficando vermelhos. Com licença, eu disse, minha voz calma, mas firme. Eu não pude deixar de ouvir a conversa de vocês, e acho importante esclarecer algumas coisas. Elas ficaram me olhando, constrangidas, sem saber o que dizer. Eu não entreguei o Ricardo para conseguir uma promoção. Eu reportei um crime porque era a coisa certa a fazer. Ele roubou 3 milhões de reais da empresa onde todos nós trabalhamos. Dinheiro que poderia ter financiado nossos salários, nossos benefícios, nossos bônus. Ao invés disso, foi para a conta bancária pessoal dele, enquanto ele e a esposa viviam uma vida de luxo às custas da empresa. Eu fiz uma pausa, deixando as palavras afundarem. Se vocês acham que eu deveria ter ficado quieta para proteger um criminoso, vocês estão no lugar errado trabalhando em compliance. E se vocês têm problema com mulheres jovens sendo promovidas baseado em mérito e integridade, talvez vocês devessem refletir sobre seus próprios preconceitos. Eu dei um gole no meu café. Bom trabalho para vocês 2. E saí. Minha mão estava tremendo quando voltei para o meu escritório, mas havia também uma sensação de empoderamento. Eu tinha me defendido. Eu não tinha deixado passar.
Eu tinha usado minha voz. Cerca de 2 meses depois do jantar, eu recebi uma mensagem inesperada. Era da Verônica. O número era novo, provavelmente porque o telefone antigo tinha sido apreendido, ou ela não conseguia mais pagar a conta. A mensagem dizia apenas: "Podemos conversar? Pessoalmente?" Meu primeiro instinto foi deletar e bloquear. Mas algo me fez hesitar. Curiosidade? Senso de fechamento? Eu não sabia. Mas depois de pensar por 2 dias, eu respondi: "Cafeteria do Shopping Center, sábado às 10h, 30 minutos, não mais." No sábado, eu cheguei cedo, escolhi uma mesa em um canto visível e esperei. Ela chegou exatamente às 10h, mas mal a reconheci. A Verônica que eu conhecia sempre usava roupas de grife, maquiagem perfeita, cabelo impecável. A mulher que se sentou na minha frente estava usando jeans comuns, uma blusa simples, sem maquiagem, cabelo preso em um rabo de cavalo descuidado. Ela tinha olheiras profundas e tinha emagrecido muito. "Obrigada por vir", ela disse, sua voz sem nenhuma da arrogância que eu estava acostumada a ouvir. Eu apenas assenti, esperando que ela falasse. "Eu sei que você não tem nenhum motivo para me ouvir. Eu sei que eu fui horrível com você." Ela olhou para as próprias mãos. "Eu queria te pedir desculpas." Eu fiquei em silêncio, processando. Parte de mim queria gritar: "Agora você pede desculpas? Depois de 6 anos de humilhações?" Mas outra parte de mim estava apenas cansada. Cansada de carregar raiva. "Por quê?" Eu perguntei simplesmente. "Por que você me tratou daquele jeito?" Ela respirou fundo. Ciúmes, insegurança. Eu via o quanto o Ricardo te respeitava profissionalmente, o quanto ele dependia de você, e eu nunca tive uma carreira. Eu me casei com ele aos 22, dediquei minha vida a ser a esposa dele. E quando eu via você, competente, respeitada, independente, eu sentia ameaçada. Como se você fosse tudo que eu poderia ter sido se tivesse feito escolhas diferentes. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. "Isso não justifica nada do que eu fiz. Não justifica a maldade, as humilhações, mas eu queria que você soubesse que nunca foi sobre você. Foi sobre meus próprios demônios." Eu olhei para ela, essa mulher que tinha sido minha tormento por tanto tempo, e senti algo inesperado. Não exatamente pena, mas uma compreensão melancólica de como pessoas machucadas machucam outras pessoas. "Eu aceito suas desculpas", eu disse finalmente. "Não porque o que você fez foi ok. Não foi. Você me fez sofrer muito, mas eu aceito porque eu não quero carregar isso comigo pelo resto da vida." Ela chorou abertamente agora. "O Ricardo e eu estamos nos divorciando. Ele provavelmente vai para a prisão. Eu perdi minha casa, meus amigos, minha vida inteira. E eu sei que é culpa minha. Eu escolhi participar daquele esquema porque queria manter o estilo de vida, as viagens, as bolsas de grife. Eu escolhi atacar você porque era mais fácil do que olhar para minhas próprias falhas." "E agora?" perguntei. "O que você vai fazer?" Ela enxugou os olhos. "Eu voltei a morar com minha mãe. Consegui um emprego como recepcionista em uma clínica. É humilde, mas é honesto. E pela primeira vez em anos, eu olho no espelho e não odeio completamente a pessoa que eu vejo." Nós ficamos em silêncio por um momento. Depois, eu me levantei. "Eu espero que você reconstrua sua vida, Verônica. De verdade, mas eu não posso ser parte disso. Eu preciso seguir em frente." Ela assentiu, compreensiva. "Eu sei. Obrigada por me ouvir. E parabéns pela sua promoção. Você sempre mereceu ser reconhecida." 6 meses depois do jantar corporativo, eu estava sentada no meu escritório, revisando relatórios de auditoria, quando o Dr. Henrique apareceu na porta. "Amanda, tem 1 minuto?" "Claro", respondi, indicando a cadeira de frente para minha mesa. Ele se sentou, mas havia algo diferente na expressão dele, uma seriedade que ia além do usual. "Você sabe que em 2 meses eu me aposento oficialmente do conselho, certo?" Eu sabia. Tinha sido anunciado há algumas semanas. "Eu passei os últimos 6 meses observando você muito de perto, sua ética de trabalho, sua liderança, seu julgamento, e eu quero te fazer uma proposta." Meu coração começou a bater mais rápido. "Que tipo de proposta?" "O conselho está criando uma nova posição, diretora de ética e compliance corporativa. Seria uma posição de C-level, reportando diretamente ao CEO e ao conselho. A pessoa nessa posição seria responsável por garantir que o que aconteceu com o Ricardo nunca mais aconteça, por criar uma cultura de integridade em todos os níveis da empresa." Ele fez uma pausa. "E eu gostaria que você considerasse aceitar essa posição." Eu fiquei sem palavras, literalmente. Mas eu tenho apenas 32 anos. Eu estava na posição de gerente há apenas 6 meses. Não seria muito rápido?"
Idade não é indicador de capacidade, Amanda. Você provou seu valor de maneiras que muitos executivos com décadas de experiência nunca provaram. Você tem integridade inabalável, você é respeitada pela equipe e você tem a coragem de fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Essas são as qualidades que precisamos em alguém nessa posição. Eu não sabia o que dizer. Uma parte de mim estava gritando, sim, imediatamente, mas outra parte estava assustada. Síndrome da impostora batendo forte. E se eu não for boa o suficiente? E se eu falhar? O Dr. Henrique sorriu. Sabe o que me diz que você está pronta? O fato de você fazer essas perguntas. Pessoas que não deveriam estar em posições de poder nunca questionam se estão prontas. Elas apenas assumem que merecem. Você, por outro lado, tem a humildade de questionar, mas também a força de seguir em frente de qualquer jeito. Pense a respeito, mas saiba que você tem meu apoio total. Nos dias seguintes, eu pensei muito. Conversei com mentores, com amigos, até com minha terapeuta. E toda a conversa me levava à mesma conclusão. Eu estava pronta. Não porque eu tinha todas as respostas ou porque eu era perfeita, mas porque eu me importava genuinamente em fazer a diferença. E no final, talvez seja isso que mais importa. Eu aceitei a posição. E 3 meses depois, eu estava sentada em uma reunião do conselho de administração, não mais como a pessoa que traz café ou toma notas, mas como uma das vozes que tomam decisões. Eu olhei ao redor daquela mesa, executivos com décadas de experiência, pessoas que antes eu via como inatingíveis, e percebi algo fundamental. Eu pertencia ali, não por sorte, não por pena, mas porque eu tinha trabalhado duro, mantido minha integridade e feito a coisa certa, mesmo quando era difícil. Durante a reunião, discutimos um caso de possível conflito de interesses de um gerente regional. Alguns membros do conselho queriam ignorar porque não era tão sério. Eu me levantei e falei. Com todo respeito, se ignorarmos pequenos conflitos de interesse, estamos dizendo que há um limite aceitável de desonestidade, e não há. Integridade não é algo que você pratica apenas em grandes decisões. É algo que você pratica todos os dias, em cada escolha, pequenas ou grandes. Houve um silêncio. Depois, o CEO assentiu. Amanda está certa. Vamos investigar apropriadamente. Depois da reunião, quando eu estava voltando para o meu escritório, que agora ficava no mesmo andar dos diretores, eu passei pelo antigo departamento financeiro. Havia uma nova secretária executiva lá, uma jovem chamada Paula, provavelmente com 20 e poucos anos. Ela estava organizando papéis e, quando me viu, seus olhos se iluminaram. Diretora Amanda, eu queria te agradecer, ela disse quase timidamente. Você não sabe o quanto sua história me inspirou. Saber que uma secretária pode chegar onde você chegou me dá esperança, sabe? Eu sorri para ela. Paula, deixa eu te contar um segredo. Você não é só uma secretária. Você é a pessoa que mantém esse departamento funcionando. Você tem acesso a informações que outros não têm. Você vê coisas que outros não veem. Nunca subestime seu próprio valor. E se você ver algo errado, algo que não parece certo, você reporta. Você fala. Você usa sua voz. Promete? Ela assentiu com os olhos marejados. Prometo. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, um apartamento novo, maior, em um bairro melhor, que eu podia pagar com meu novo salário, eu me sentei na sacada com uma taça de vinho e pensei em toda a jornada. Da secretária humilhada, derramada com café, mandada comer no estacionamento, até a diretora de ética com assento no conselho. Eu pensei na Verônica, agora trabalhando como recepcionista, tentando reconstruir sua vida. Eu pensei no Ricardo, cumprindo pena em regime semi-aberto, tendo perdido tudo por ganância. Eu pensei em todas as pessoas que tinham me subestimado ao longo dos anos, que tinham me visto como descartável, sem valor. E eu percebi algo importante. Eu não tinha vencido porque eles tinham perdido. Eu tinha vencido porque eu tinha escolhido manter minha integridade, mesmo quando era mais fácil ficar calada. Porque eu tinha escolhido fazer a coisa certa, mesmo quando era assustador. Porque eu tinha me recusado a deixar que a humilhação me definisse. Algumas semanas depois, eu estava dando uma palestra em uma universidade local sobre ética corporativa. No final, uma estudante levantou a mão. Diretora Amanda, você não teve medo de perder seu emprego quando reportou seu chefe? Não teve medo das consequências? Eu pensei por um momento antes de responder. Tive medo, sim. Muito medo. Mas eu percebi algo importante. O medo de perder meu emprego era temporário. O medo de perder minha integridade, de perder o respeito por mim mesma, esse seria permanente.
e eu prefiro desempregada e íntegra do que empregada e cúmplice. A plateia aplaudiu, mas aquela estudante ficou olhando para mim com uma expressão que eu reconhecia. Era a mesma expressão que eu via no espelho anos atrás, de alguém tentando encontrar coragem, de alguém se perguntando se pode fazer a diferença. Depois da palestra, ela se aproximou. Eu estou em uma situação parecida no meu estágio. Estou vendo coisas erradas acontecendo, mas tenho medo de falar porque preciso desse estágio para me formar. Sua voz estava tremendo. O que eu faço? Eu coloquei minha mão no ombro dela. Você documenta tudo discretamente. Você procura os canais apropriados para reportar. E você confia que fazer a coisa certa vai te levar para onde você precisa estar, mesmo que o caminho seja assustador. Eu tirei meu cartão de visita e dei para ela. E se você precisar de apoio, de orientação, ou apenas de alguém que entenda, você me liga. Combinado? Ela segurou o cartão como se fosse ouro. Obrigada, muito obrigada. Hoje, quando eu acordo de manhã, eu não acordo mais com aquele peso no peito. Aquela sensação de dread pensando em ir trabalhar, de saber que vou ter que aguentar humilhações, de me sentir pequena e sem valor. Agora, eu acordo com propósito, com a certeza de que o que eu faço importa, que a minha voz importa, que eu importo. Eu não vou fingir que tudo é perfeito. Ainda há dias difíceis. Ainda há gente que me questiona, que duvida, que acha que eu subi rápido demais ou que não mereço estar onde estou. Mas a diferença é que agora eu sei o meu valor. E ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar isso de mim. A jornada de secretária humilhada à diretora de ética não foi fácil. Teve momentos em que eu pensei em desistir, em aceitar que aquilo era tudo que eu merecia, que eu deveria me conformar com ser tratada como menos. Mas eu não desisti. E olha só onde isso me trouxe. Se você está passando por algo parecido, se você está sendo humilhado no trabalho, se estão te fazendo sentir pequeno, sem valor, descartável, eu quero que você saiba uma coisa: você é mais forte do que imagina. Sua integridade vale mais do que qualquer emprego. E fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil, mesmo quando é assustador, sempre vale a pena no final. Porque no final das contas, não é sobre vingança. Não é sobre ver seus inimigos caírem. É sobre olhar no espelho e respeitar a pessoa que você vê. É sobre saber que quando teve a escolha entre ficar calado e falar, você falou. Quando teve a escolha entre cumplicidade e coragem, você escolheu coragem. E essa escolha, meus amigos, faz toda a diferença. Aspácia. Se essa história te tocou, se você se viu em alguma parte dela, se você já passou por humilhações ou está passando agora, deixa aquele like e se inscreve no canal. Compartilha nos comentários sua própria história, porque quando a gente compartilha, a gente percebe que não está sozinho. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, que está em uma situação difícil no trabalho, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes, saber que outros passaram por isso e venceram é a força que a gente precisa para continuar. Obrigada por me ouvir. E lembra, você é mais forte do que imagina. Sempre foi.